Boa tarde, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui ao projeto de extensão Problematizes, né? Nesse quadro, No Olho do Furacão. Hoje a gente vai receber o professor Petrônio Domingues, que é professor de História da UFS, Federal de Sergipe, tá bem? Eu passei os seus dois textos para o pessoal ler, Petrônio, mas eu botei aquele que recebeu o prêmio da Unpox como leitura essencial e o outro como leitura complementar, tá? E aí eu já vou usar a minha fala aqui de mediador da mesa para emendar minha primeira pergunta, tá, Petrônio? Bom te receber aqui, seja bem-vindo. E dizer assim, que eu fiquei muito feliz de ler o seu texto, junto com o Fábio Nogueira, porque vocês colocam o Clóvis Moura como intérprete do Brasil, né? Esse é um movimento que alguns pesquisadores e pesquisadoras da fronteira do debate das relações raciais estão fazendo, né? Esse movimento recentemente. Então, fiquei muito feliz de ver isso. A gente participa aqui num grupo de pesquisa no Estudo de Economia, que estuda os intérpretes do Brasil, né? A preocupação deles com o tempo presente, o estudo da história para entender esse presente de cada autor, de cada tempo de cada autor, e com uma intenção de um projeto, de construção de um projeto político para o futuro do país. E ver o Clóvis Moura reivindicado como intérprete do Brasil ali no texto de vocês foi muito legal, tá? E o caminho que vocês escolhem como método para apresentar isso não é só apresentando o conteúdo da obra dele, mas o contexto histórico que ele está inserido, os interlocutores dos debates que ele está querendo propor e se inserindo também. Então, muito bacana ver essa construção de vocês. Para dar o pontapé inicial, Petrônio, eu queria te fazer um pedido de fazer esse panorama da importância, qual é a importância do Clóvis Moura para entender o lugar do negro na sociedade brasileira, negro e negra, que eu digo aqui, né? Essa provocação inicial. E aí, se der tempo nessa primeira fala sua, eu gostaria que você. Aí é uma provocação específica, que tem a ver com um interesse meu, enfim, por conta da tese de doutorado e tudo mais. É o seguinte: eu estudei muito Florestan Fernandes durante a tese de doutorado, né? E corri o problema de ter me apaixonado pela obra do autor que eu estudei e pela trajetória dele. E vi que vocês comentam ao longo do texto que o Clóvis Moura tenta se diferenciar da escola da USP, né? E eu concordo com isso, principalmente no que ele chama da sociologia acadêmica, né? Da escola da USP, que vai tentar dar uma interpretação para o negro na sociedade de classe no Brasil. Eu não sei se eu concordo tanto com uma coisa que está ali, e não só no texto de vocês, já vi essa provocação em cima do Florestan algumas vezes, de que o Florestan teria dito, né, na obra Integração do Negro na Sociedade de Classes, que a escravidão e o lugar segregado do negro no Brasil é uma herança do período colonial e imperial. E vocês propõem uma resposta diferente a partir do Clóvis Moura, que teria sido por limitação da própria luta dos escravizados, pelo controle político das elites senhoriais aqui no Brasil. Enfim, né, vocês dão uma justificativa outra que não é aquela da herança escravocrata do Brasil, dos resquícios escravistas do Brasil. E eu fiquei com esse incômodo, porque o próprio Clóvis Moura, no fim da vida dele, ele faz textos, e tem um texto específico que é Florestan Fernandes e o Negro, uma interpretação política, né? A minha inquietação aqui é a seguinte: eu acho que muitas vezes a gente reduz a obra do Florestan Fernandes à integração do negro na sociedade de classe e esquece que ele é um intérprete do Brasil, intelectual orgânico da classe trabalhadora, que ele se aproximou da Frente Negra Brasileira, do José Correia Leite, né, que atuou dentro da Constituinte, muito em contato com o movimento negro no Brasil da época, né? Tanto que o Clóvis Moura reivindica ele até o fim da vida como um intérprete importante para ele. Queria, se desse tempo, eu sei que eu estou falando muito já aqui, que você discorresse um pouquinho sobre isso, né? Aproximação ou divergência do Clóvis Moura com o Florestan. Tá bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Petrônio. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite que o professor Jaime fez para participar, né, desse bate-papo. Considero esse um espaço de reflexão e a partir das questões eu já vou me posicionar nas questões.
qual o lugar de Clóvis Moura no estudo sobre os negros no Brasil? Eu acho que o Clóvis Moura é um autor fundamental para se compreender a experiência negra no Brasil. Acho que Clóvis Moura, ao longo aí, de sua trajetória de vida, ele ficou no entre-lugar do pensamento social brasileiro, de modo que, em função disso, sua obra não foi devidamente reconhecida. Portanto, Clóvis Moura, fazendo justiça em termos da sua trajetória de vida, foi um autor que, a princípio, foi lido marginalmente pelos seus companheiros de partido, PCB, na época ele militante orgânico do partido, que reconheceu sua obra, mas isso do ponto de vista do pensamento social brasileiro era algo marginal, e a partir da década de 70 ele foi, entre aspas, descoberto pelo movimento negro brasileiro, e aí sim tornou-se uma leitura obrigatória para tudo que é ativista, tornou-se, a meu ver, o principal autor lido pelo movimento negro brasileiro a partir da década de 70, portanto, houve esse reconhecimento. Mas isso, em termos de pensamento social brasileiro, também era algo marginal. E, curiosamente, é após a sua morte que se inicia esse movimento, primeiro, do reconhecimento acadêmico da obra Clóvis Moura, né? E, em segundo lugar, a reboque disso, um reconhecimento político de Clóvis Moura. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento sui generis nesse sentido de descoberta, ou como prefiro falar, redescoberta de Clóvis Moura. Há um movimento ascendente, emergente, de pautar os escritos de Clóvis Moura, e a reação das pessoas, via de regra, é de se surpreender como Clóvis Moura ele foi um intelectual polivalente, como ele foi um intelectual negro erudito, como ele foi um polígrafo que, do ponto de vista da sua produção intelectual, contribuiu em várias frentes em termos de campos disciplinares. Muitas pessoas estão descobrindo Clóvis Moura e se surpreendendo como ele, em termos de pauta, de agenda, de estudo e pesquisa, esteve na vanguarda em termos de vários temas, né? Então, Clóvis Moura é um desses casos que o reconhecimento se dá no pensamento social brasileiro a partir desse período que eu diria assim, após sua morte. Não significa dizer que ele hoje tornou-se um cândido, pelo contrário. Eu acredito que o Clóvis Moura, definitivamente, ele já não está mais, não vejo Clóvis Moura mais como autor marginal, não tenho indicadores para apresentar a esse respeito, quantidade de, hoje, monografias, dissertações, teses de pessoas que estão se debruçando em torno do seu pensamento, em torno dos seus escritos. A reedição de suas obras. Hoje a obra Clóvis Moura, dada a quantidade de livros, ela vem sendo republicada por 3 editoras. Então, significa dizer que as editoras estão, sim, dando conta que há uma demanda de pessoas interessadas em ler Clóvis Moura. E, finalmente, eu vejo que Clóvis Moura é um autor que passou a ser efetivamente citado do ponto de vista da produção intelectual brasileira. Então, se a gente vê a política de citação de Clóvis Moura ao longo da vida, Clóvis Moura era pouco citado, pouquíssimo citado. Quando acontecia, via de regra, eram citações ligadas aos estudos sobre escravidão. Mas eu costumo dizer, né, que Clóvis Moura, né, do ponto de vista da sua agenda de estudo, foi para além da escravidão. É que as pessoas não conhecem a sua obra. Se limita a conhecer Clóvis Moura
a partir de Rebeliões da Senzala. Uma coisa incrível que Clóvis Moura publicou mais de 10 livros, gente. Então a pessoa só conhece Rebeliões da Senzala. E aí não sabe justamente como Clóvis Moura ele foi um autor versado em vários campos de estudo e pesquisa. Portanto, assim, Clóvis Moura acho um autor seminal para pensar os estudos a respeito da experiência negra no Brasil, seja no período da escravidão, seja no período da pós-abolição. Mas Clóvis Moura é para além disso, entendo que Clóvis Moura foi um autor que também escreveu sobre economia política, escreveu sobre América Latina, escreveu sobre ditadura, né? Isso para não falar essa faceta de Clóvis Moura no campo da literatura, de crítica literária, né? Então, isso para não falar da faceta de Clóvis Moura jornalista, sempre é importante frisar isso. O ganha-pão de Clóvis Moura ao longo da vida veio do jornalismo. Ele atuava profissionalmente no jornalismo. Então, uma faceta pouco conhecida do Clóvis Moura é o Clóvis Moura jornalista. Então, o lugar do Clóvis Moura na minha opinião, ele saiu do entre-lugar e ele agora está adquirindo um lugar de autor fundamental para se conhecer a história e a cultura negra no Brasil. No que diz respeito ao Florestan Fernandes, ele, de fato, né, eu acho que, em primeiro lugar, reconhecer que o Florestan Fernandes foi um intelectual engajado com a luta antirracista, né? Indubitavelmente, para o período que ele estabeleceu contato, interlocução, diálogo, né, orgânico com o movimento negro, o que ele fez foi algo vanguardista, porque ele abriu esse diálogo com o movimento negro desde a década de 40, 50. Então, definitivamente, Florestan Fernandes nunca viu, né, os ativistas negros, movimento negro, enfim, a população negra geral como objeto. Ele destoava do padrão de produção científica da época, de pesquisa científica na época nesse sentido. Então, reconhecendo que o Florestan Fernandes foi um intelectual branco que escreveu sobre as questões raciais e sempre, mais do que empatia, sempre um aliado da causa antirracista. Isso é importante frisar. O que dizer, Florestan Fernandes, no período que ele assumiu o mandato, e que ele se distinguiu por apresentar vários projetos voltados ao combate às desigualdades raciais no Brasil. Isso já é uma fase, eu diria assim, a fase madura Florestan Fernandes. Mas eu quero voltar para o livro Integração Negra e Sociedade de Classes, que foi publicado originalmente, concluída a pesquisa em 1964, mas publicado em forma de livro em 65, e que foi um marco dos estudos sobre as relações raciais no Brasil. Portanto, eu estou falando a partir deste livro, deste momento, do pensamento de Florestan Fernandes. Então, em síntese, eu quero, sim, dizer que Florestan Fernandes pensou, né, que a escravidão no Brasil ela foi extremamente deletéria, perversa, violenta. Isso causou danos para a sociedade brasileira, mas isso também causou danos para o sujeito dessa história. E Florestan Fernandes, a partir do livro Integração Negra e Sociedade de Classes, ele tinha a expectativa de que o racismo de São Paulo, né, que é o locus da pesquisa dele, São Paulo, era uma herança da escravidão. Central para a existência do racismo era a herança dessa escravidão. Do ponto de vista das relações entre pessoas negras, pessoas brancas. E que, segundo Florestan Fernandes, com o tempo, na medida em que a sociedade brasileira fosse se modernizando,
na medida em que as relações de classes fossem amadurecendo, na medida em que a sociedade brasileira fosse se urbanizando e se industrializando, havia uma tendência de superar essa herança da escravidão. Ele entende que essa herança da escravidão está ligada a esse mundo arcaico, a esse mundo rural, a esse mundo tradicional. E ele está otimista, Florestan Fernandes, isso eu quero frisar. Em 64 ele está otimista, que a sociedade brasileira está caminhando para a modernização, né? E uma das implicações disso é que ela está se afastando do aquele mundo da escravidão. E do ponto de vista da herança, herança cultural, herança das práticas políticas, heranças nas relações sociais e econômicas, a tendência, portanto, era haver a superação desse mundo agrário, esse mundo arcaico, esse mundo tradicional. Clóvis Moura, no livro de 77, né, Negro de Bom Escravo, Mau Cidadão, ele vai, em um determinado capítulo, se contrapor indiretamente a essa tese de Florestan Fernandes. Por que eu julgo que foi indiretamente? Ele não cita expressamente. Eu entendo que tem a ver com o respeito, inclusive, que ele tinha pelo Florestan Fernandes. E aí ele vai defender uma outra ideia de que esse racismo não se tratou de uma herança da escravidão, né? Mas ele vê esse racismo ligado a esse projeto de branqueamento, imigrantista, de branqueamento, a ideologia racial da época, né? E os próprios limites da luta negra da época, ele reconhece os limites da luta negra na época. Então ele vai buscar uma outra explicação para o racismo à brasileira do período pós-abolição, período pós-escravista. Ele não associa isso à herança da escravidão. Então, eu acho que Clóvis Moura mantinha uma relação respeitosa com Florestan Fernandes, mas importante dizer para vocês que ao longo aí da trajetória, né, intelectual Clóvis Moura, ele ficou no que eu chamo aí num texto de entre-lugar do pensamento social brasileiro, né? Os historiadores, eu sinto muita vontade, é porque é minha praia, em um determinado momento, enfrentou vários dilemas. Como definir Clóvis Moura? Então, Clóvis Moura é o quê? Clóvis Moura é um especialista em escravidão, mas como defini-lo? Ah, ele é pradiano, né? Se houver tempo, eu posso falar sobre isso. Não, ele não é pradiano. Ele é marxista? Mas que tipo de marxismo? Né? Aí vem a dificuldade de nomeá-lo, de classificá-lo mesmo. Ah, não, Clóvis Moura ele é ligado à Escola Paulista de Sociologia. Né? Já li isso em texto. Né? Uma interpretação mais errônea possível não existe. Ele não tem ligação com o grupo de Florestan Fernandes, definitivamente. Então, e mais recentemente, também como já li em texto, ele já está lá ligado à nova historiografia da escravidão, que está muito ligada ao grupo ligado à Unicamp. Definitivamente ele tinha críticas a esse grupo no final da vida dele. Então, assim, afinal de contas, qual é o lugar do Clóvis Moura? É por isso que eu escrevi isso no texto. Clóvis Moura, do ponto de vista da historiografia, do pensamento social brasileiro, incrivelmente, né, ele atravessou sua vida intelectual, sua trajetória, enfim, no mundo das ideias no Brasil, em um entre-lugar. E eu entendo que agora que está havendo o reconhecimento do Clóvis Moura de que não se tratava de entre-lugar, se tratava definitivamente de um intérprete do Brasil original.
Se tratava-se de um intérprete do Brasil genuíno. Se tratava-se de um intérprete do Brasil que se contrapôs a diversos cânones. Se tratava de um intérprete do Brasil extremamente arrojado para um intelectual negro de sua época. Excelente, Petrônio. Desculpa te cortar, mas é porque eu sei que eu fiz duas perguntas, então deixei você falar mais, tá? Mas nas próximas perguntas eu vou ficar aqui de mediador, vou escrever. Petrônio, podemos passar para a próxima, tá? Mas muito obrigado, adorei a resposta, inclusive. Nayara, vai fazer? Você consegue falar só alto, Felipe? Aí você confirma para a gente se está ouvindo bem, tá, Petrônio? Eu... Vai. É a seguinte: Clóvis Moura articula o marxismo negro na análise da formação social brasileira, elucidando, dessa maneira, o entrelaçamento entre a opressão racial e a exploração econômica. Entretanto, a formação social no Brasil apresenta a especificidade, a saber, a naturalização do racismo e a sua incorporação ao projeto nacional e a dificuldade do reconhecimento do negro como sujeito político. À vista disso, como o senhor enxerga os limites e as potencialidades do conceito do marxismo negro para analisar a experiência brasileira? E em que medida a leitura de Clóvis desafia as leituras tradicionais sobre o racismo no Brasil? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu entendo que o Clóvis Moura ele foi um intelectual heterodoxo, né? No sentido aqui de não estar seguindo, né, dogmatismo, é nesse sentido. Então ele buscou formular uma agenda de pesquisa, um projeto intelectual que manejou o que hoje nós vemos chamando de marxismo negro, né? E que, obviamente, não existia esse termo, né, quando ele estava produzindo, né, mas do ponto de vista da abordagem, é possível, sim, a gente utilizar essa categoria para pensar as formulações do Clóvis Moura. Clóvis Moura, ele foi, eu diria, assim, um intelectual que buscou, de uma maneira, um dos pioneiros, né, a buscar, que buscou ennegrecer o marxismo, né? Eu quero começar por aí. Gosto desses termos, como o Fábio coloca, né, que é a busca de ennegrecer o marxismo no Brasil. Do que se trata isso, né? É comum, do ponto de vista, né, acadêmico, né, os intérpretes da obra de Caio Prado Júnior, por exemplo, né, interpretar a obra dele como uma obra que buscou nacionalizar o marxismo. Prensou um projeto da Revolução Brasileira a partir dessa experiência histórica dessa nação, né? Então, ele utilizou o marxismo como um referente, mas definitivamente ele buscou adaptar, né, esse paradigma para pensar a experiência brasileira. Então, em síntese, é isso que alguns comentaristas falam dessa nacionalização do marxismo, parte do Caio Prado Júnior. O curioso é que as pessoas já têm isso como um dado. Tende, inclusive, a naturalizar isso, essa proposta do Caio Prado Júnior de ter buscado nacionalizar o marxismo. Um motivo pelo qual, inclusive, né, ele foi marginalizado dentro do Partido Comunista, do ponto de vista da sua inteligência. Porque essa proposta dele de nacionalização se contrapunha à explicação, na época, a explicação corrente, hegemônica dentro do Partido Comunista, para pensar a história do Brasil e o projeto da Revolução Brasileira. Então, eu costumo falar que Clóvis Moura ele foi além de Caio Prado Júnior, né? Ele não só buscou nacionalizar o marxismo, como ele pensou a história desta nação a partir desse protagonismo negro. E aí, a história dessa nação não é incolor do ponto de vista dos sujeitos dessa história. Para Clóvis Moura, não é incolor, né? Fazendo aqui uma provocação em trocadilho, assim,
Se para Caio Prado Júnior o era, para Clóvis Moura, não. Porque Caio Prado Júnior, ele enxergou classe, tá? Desse projeto da Revolução. Classe. Clóvis Moura pensou esse projeto da Revolução Brasileira a partir da combinação de classe e raça. Para Clóvis Moura, a classe no Brasil tem uma identidade étnico-racial, diferentemente do que pensou Caio Prado Júnior. Então, Clóvis Moura, se Caio Prado Júnior foi um autor, né, marxista visto como heterodoxo, né, Clóvis Moura foi heterodoxo ao quadrado. Importante falar isso. Ele foi, no limite, assim, heterodoxo ao cubo, porque, considerando-se, Caio Prado Júnior, ele radicalizou com as explicações hegemônicas do Partidão, né? Se contrapondo, por exemplo, à tese de que havia resquício feudal no período colonial do Brasil, né? Já pensa essa formação histórica nacional a partir dessa, segundo Caio Prado Júnior, dessa inserção nesse circuito mercantil, comercial, né, desse capitalismo mercantil, né, da época. Então, Clóvis Moura ele vai além em termos de ser vanguardista, em termos de ser disruptivo do que o Caio Prado Júnior. Então, para Clóvis Moura, pensar o projeto da Revolução Brasileira necessariamente tem que pensar nesse sujeito da Revolução. Para Clóvis Moura, no seu livro Rebeliões da Senzala, o sujeito da Revolução eram os escravizados. O sujeito da Revolução eram os escravizados, notadamente os quilombolas. Notadamente os quilombolas. Estavam propondo ali um novo modelo de sociedade, se contrapondo ao sistema colonial, se contrapondo à ordem colonial. Tá? Então, indo para além do Rebeliões da Senzala, em outros livros, Clóvis Moura vai pensar, sim, que se for formular um projeto da Revolução Brasileira, necessariamente há necessidade de estar inserindo as pessoas negras nesse projeto. Mas não numa condição de subordinação, mas numa condição de protagonismo. Portanto, que marxismo negro é esse de Clóvis Moura? É alguém que buscou, sim, jamais abrir mão de pensar a categoria de classe para pensar a história do Brasil, mas é alguém que a todo instante buscava conjugar raça e classe. Petrônio, muito obrigado. Eu vou fazer um pedido para o pessoal aqui, os extensionistas. Eu esqueci de incluir a Nayara na lista de entrevistadores, e ela foi a primeira pessoa a mandar a pergunta. Então, vou incluir ela agora. Nayara, Nayara não, Ana Clara, perdão. Ana Clara, você pode falar agora? Posso falar, tô aqui. Tá. Opa, você fechou o microfone. Um minutinho, só vou pegar a pergunta aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Petrônio. Meu nome é Ana Clara, eu faço Relações Internacionais na UFRJ, estou no 6º período, e a minha pergunta é, durante seu texto, a gente pode analisar aspectos da produção cultural do autor, do Clóvis Moura. Entre eles, destaca-se a cultura como praxis reativa ao sistema dominante, ou seja, uma sociologia da praxis. Isso se evidencia, por exemplo, na produção em torno do texto negro bom cidadão, bom escravo e mau cidadão, bem como no surgimento das associações negras criadas em resposta ao racismo estrutural, que impedia o ingresso de pessoas negras em diversas entidades e instituições. Tendo esses fatores em vista, Clóvis Moura foi, durante muito tempo, marginalizado do debate acadêmico, sendo reconhecido mais amplamente apenas a partir do século XXI.
Diante disso, você acredita que a produção cultural e os diversos escritos de Clóvis Moura também reflete na sua própria experiência como acadêmico? Ou seja, o desenvolvimento acadêmico dele seria para ele uma forma de exercer a sociologia da praxis também a partir de seus aspectos pessoais? Obrigado, Ana Clara, pela pergunta. Clóvis Moura, ele foi alguém que jamais, né, ele deu aula em universidade, né? Portanto, ele não fez carreira acadêmica, como já disse aqui, né? Ele era jornalista, trabalhou em vários, enfim, jornais e revista em São Paulo, né? Rapidamente, né, a biografia dele, então, Clóvis Moura vai nascer no Piauí, né? E em 25, né, 1925, esse ano, né, está completando o centenário dele. E aí, ele, quando adolescente, ele migra para Natal, depois, junto com toda a família, depois migra para Salvador, é, e, e aí depois ele vai morar um período, né, num sertão da Bahia, em Juazeiro, até que no final da década de 40, né, final da década de 50, né, retificando, ele migra para São Paulo e ele se radica lá, né, enfim, até a morte dele. Então, quando ele chegou em São Paulo, ele já começou a atuar na imprensa do Partidão na época, e aí depois nos jornais, o que a gente chama hoje nos jornalões. Ele trabalhava nos jornalões. E, portanto, assim, a carreira dele profissional foi no jornalismo. E aí eu acho que essa sua pergunta é importante, porque, a meu ver, Clóvis Moura, ele, de fato, ele faz críticas contundentes, né, ao academicismo, que a gente define hoje como academicismo, né, no sentido de que as teorias acadêmicas, notadamente o campo da sociologia, né, não tinham compromisso, segundo Clóvis Moura, com o projeto da revolução, né. A grande crítica dele residia aí. Clóvis Moura é dessa geração de intelectuais comunistas que buscou exercer uma praxe, uma militância, né, orgânica. Né. E era assim como ele concebia a militância. Era assim que, na verdade, como ele concebia um projeto da revolução. Você tem que militar politicamente defendendo a causa. Ele não via isso nesses acadêmicos que faziam carreira nas universidades. Tá? Ele não via isso. Compromisso com o projeto da revolução, falando politicamente. A crítica de Clóvis Moura passava justamente porque ele via que essas teorias, esses conceitos, esse academicismo, tal, no limite era um entrave para o projeto da revolução. Isso contribuiu para Clóvis Moura ele ser escanteado no pensamento social brasileiro. Essas críticas contundentes, assertivas, né, bastante, às vezes, virulentas que ele fazia mesmo ao academicismo, tal, contribuíram para a sua obra sofrer resistência. Isso sem dúvida. Outra coisa que Clóvis Moura nunca buscou estabelecer, em termos de mundo acadêmico, né, grandes redes. E nós sabemos que para qualquer intelectual, no tempo presente, se consagrar, necessariamente ele vai ter que estar inserido em redes. Isso é uma novidade no mundo acadêmico brasileiro? Não. Na verdade, isso aí faz parte da própria formação da universidade, do mundo acadêmico no Brasil. Portanto, dizer que também não é exclusividade nacional, não. Isso não é exclusividade nacional, mas estou falando a partir do Brasil. E eu também estou falando que Clóvis Moura nunca buscou uma capilaridade em termos de constituição de rede com os acadêmicos. No final da vida, Clóvis Moura, enfim, estabeleci laços, a princípio, né, acadêmicos com ele, político, e também cheguei a
a estabelecer uma relativa amizade com ele. Para mim era notório como ele tinha um ranço em relação aos acadêmicos. Justamente por conta do como ele via, né? Os acadêmicos não têm compromisso com o projeto da Revolução. Né? Portanto, dizer, inclusive os acadêmicos que se arvoravam na época marxista. Né? O que a gente chama hoje um marxismo acadêmico. Hoje se fala nesse termo, marxismo acadêmico. Né? E Clóvis Moura já dava risada. Para ele era inconcebível marxismo acadêmico. Como assim? Um intelectual está comprometido com a revolução só do ponto de vista acadêmico? Como é que é esse negócio? Ele não. Ele tinha, de fato, um ranço com esses acadêmicos. Acho que isso contribuiu também para, como já disse, a resistência à obra dele. E acho que Clóvis Moura também nunca se preocupou efetivamente de estar se consagrando do ponto de vista das suas publicações. Né? Incomum suas publicações por editoras pequenas e medianas. Só tem uma editora que ele publicou, que foi o livro Sociologia Negro Brasileiro, que foi por ocasião do centenário, e que ele foi convidado pela editora Ática para escrever esse livro, diga-se de passagem. O único livro em vida que ele publicou por uma grande editora. Mas ele também nunca realmente moveu esforços para estar publicando os textos dele, os escritos dele, por grande editora. Né? E tem a ver muito com essa cultura política comunista do Clóvis Moura. Né? Então ele era um desses comunistas que não estava muito preocupado em publicar por grandes editoras, estabelecer redes. E por fim, eu acho que tem a ver também a personalidade do Clóvis Moura. Ele também era uma pessoa difícil. Né? Ele é uma pessoa que não tinha papas na língua. Ele era uma pessoa que fazia críticas. Quem lê os textos dele observa, né? Como, por exemplo, essa crítica que ele faz à sociologia paulista. Né? Eu, quando li pela primeira vez as críticas que ele fez, por exemplo, eu fiquei assim atônito. Como alguém que está em São Paulo, como alguém que está dialogando com esses intelectuais, tem esse nível de ousadia, não é de criticar de uma maneira bastante assertiva. Né? E é a marca do Clóvis Moura. Ele não era de papas na língua, diga-se passagem, né? Então ele não seguia definitivamente esse decoro do mundo acadêmico, não seguia, né? Essa etiqueta do mundo acadêmico, né? De que para criticar alguém, aí seja light, para criticar alguém, use eufemismos, né? Enfim, não faça críticas assim tão explícitas, tal, para não se queimar. Resumidamente é isso. Para não se expor. Então, Clóvis Moura, eu acho que foi alguém que sempre militou no campo cultural, sempre militou nessa frente. Né? Diga-se de passagem, ele era do núcleo, por um período ele era do núcleo cultural do Partidão em São Paulo, ele participava do núcleo cultural. E sempre pensou, sim, que essas questões culturais, para não falar as questões intelectuais, tinha que serem atravessadas por uma praxis política e que uma coisa retroalimenta a outra. Maravilha, Petrônio. Agora quem vai fazer a pergunta é a Maria, tá? Você consegue falar alto? Você escuta? Oi, Petrônio, eu sou Maria Eduarda e a minha pergunta é a seguinte. Como a ideia de quilombagem, considerada Clóvis Moura como uma expressão política, organização coletiva e ações coordenadas, pode ser aplicada nas formas de resistência atuais, como coletivos culturais e luta por espaços em meio digital? Obrigado, Maria Eduarda. Pergunta bem interessante. Né? Então, Clóvis Moura vai, enfim, desenvolver, né, esse conceito de quilombagem, né, buscando entender que esse núcleo originário, o quilombo, era mais do que um espaço de resistência, como Clóvis Moura via.
mas que esse núcleo desenvolveu uma proposta mesmo, um projeto, né? Ele via mesmo como um núcleo que vai originar um projeto de uma sociedade alternativa mesmo, ao modelo vigente, no caso colonial. Então, ele pensou, sim, essa quilombagem como uma sociedade que propôs outro modelo de sociedade, do ponto de vista das relações sociais, políticas, das relações étnico-raciais, se contrapondo, portanto, à ordem colonial, né? Como fazer, enfim, essa associação com os coletivos protagonizados por, sobretudo, pessoas negras, né, no tempo presente. E aí eu acho que Clóvis Moura vai servir como uma fonte de inspiração, pode servir como fonte de inspiração, na medida em que esses coletivos, né, em alguma medida, estão produzindo contranarrativas, estão produzindo, né, projetos culturais, éticos, políticos, estéticos, contra-hegemônicos, né, na medida em que esses coletivos estão, sim, colocando em xeque a ordem vigente, né, a partir desse projeto de uma auto-organização, a partir desse projeto mesmo de autogestão, a partir desse projeto de buscar se contrapor, né, ao paradigma vigente. Então, eu acho que o conceito de colombagem de Clóvis Moura pode servir de fonte de inspiração para esses coletivos, né, de pessoas negras que, sobretudo no mundo da periferia, né, das grandes cidades, estão aí empreendendo iniciativas, né, alternativas à ordem vigente. Maravilha, valeu Maria pela pergunta, valeu Petrônio. Patrick é o próximo, né? Patrick, vai lá. Opa, beleza. Boa tarde, Petrônio. Obrigado aqui pela conversa com a gente. Como você mencionou no início da sua fala, nos últimos anos a gente vê um crescimento considerável de pesquisas em relação à obra do Clóvis Moura em diversas áreas, na academia. Diante disso, cresce naturalmente o número de interpretações possíveis, enfim, de associações com outras correntes do marxismo, e não somente do marxismo. Dentre elas, como você mencionou, é o marxismo negro. Uma outra, digamos, corrente, uma outra direção que me parece que está crescendo nesses últimos tempos é a tentativa de unir a teoria do Moura com a TMD, né, a teoria marxista da dependência. Diante disso, eu queria te fazer duas perguntas, uma mais, digamos, biográfica e outra mais teórica mesmo. A biográfica seria perguntar se você pode dizer para a gente se o Moura teve contato com a TMD e com que tipo de recepção, enfim, como que ele leu os textos, não só do Marini, mas Vânia Bambir, enfim, outras pessoas integrantes da chamada TMD. E do ponto de vista mais teórico, se você vê como possível, né, chamar o Moura de teórico da dependência, né, de um autor que pensou o capitalismo brasileiro como um capitalismo dependente. É isso, obrigado. Obrigado, Patrick. Sua pergunta também é importante. Em termos de biografia, né, como é que Clóvis Moura chega ao Marini, como é que ele interpreta, se apropria da teoria da dependência, né? Eu vou te dever, Patrick, né, sendo bem transparente, como é que ele chega. Mas a gente percebe que nos seus escritos, a partir do momento que eu começo a citar, né? Então, não sei como é que ele chega, mas a partir do momento que eu começo a citar, que também é datado, ali a partir do final da década de 70. Tá? Antes ele não faz menção. Pensar, por exemplo, enfim, textos anteriores ele não faz menção. E na década de 80, aí a gente percebe, sim, que ele passa, inclusive, a utilizar a expressão capitalismo dependente brasileiro. Antes ele não usa o termo, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. E aí eu pressuponho que ele não tinha contato, ele não tinha lido, não conhecia, etc. É a partir de 80 que a gente percebe que ele passa a utilizar. Então, sim, Clóvis Moura foi um teórico que pensou esse capitalismo brasileiro a partir da teoria da dependência. Sim. Responder você objetivamente de uma forma datada, a partir
livros dele, sobretudo dos livros a partir da década de 80, que ele passa a utilizar a expressão e passa a citar os autores ligados a essa corrente. Valeu, Patrick. Agora vem a Lavínia. Oi, Petrônio. Minha pergunta é a seguinte: você fala no texto que no pensamento do Clóvis Moura tem certa forma inovadora de pensar a interseção entre raça e classe no marxismo no Brasil, né? E aí, no final do texto, você insere o Clóvis Moura na tradição de pensamento do marxismo negro. Eu queria te perguntar, queria saber se teve, na trajetória do Clóvis Moura, algum contato, se ele leu, se ele teve alguma influência de pensadores dessa tradição, né, do marxismo negro, que também estavam pensando nessa conexão entre raça e classe de uma forma radical, na mesma época ou até antes dele, né? Não sei, no caso do Eric Williams, do James. Enfim, aí se sim ou se não, eu queria te ouvir um pouco sobre essa conexão entre Clóvis Moura e essa tradição. Obrigado, Lavínia, pela pergunta. A pergunta é importante. Clóvis Moura, ele não foi, pelo menos eu não considero ele um pioneiro, né, em termos de pensar a história do Brasil, a historiografia brasileira, o pensamento social brasileiro, em termos de essa formulação, né, de pensar o marxismo a partir desse binômio raça e classe, porque antes dele, eu julgo, né, que um dos precursores, se não precursor, foi o Edson Carneiro, né? Então, o Edson Carneiro, já num texto de 35, 34 precisamente, que ele vai participar do primeiro congresso afro-brasileiro que aconteceu no Recife, ele escreve um texto que serviu como base da sua comunicação no evento, e que ele já apresenta essa formulação, né? Isso a gente está em 34. E aí depois, ele escreve um livro que é importante até hoje, em termos da historiografia sobre Palmares, né? Que é o título do livro Quilombos Palmares, né? É um livro, a princípio, publicado no México, em 44 e 45, e publicado, ou melhor, 46 publicado no México e um ano depois publicado em português, portanto, aqui no Brasil. E que ele, ali sim, o Edson Carneiro, ele buscou pensar, é o primeiro livro, assim, que busca pensar Palmares a partir do marxismo, né? Ele, portanto, é o autor desse livro que é considerado pioneiro. Então, a gente está aí, antes de existir ainda, do período que a gente, antes de existir ainda, Rebeliões da Senzala, né, que é de 59, uma década depois, portanto, do livro do Edson Carneiro. No entanto, eu julgo que Clóvis Moura foi, a meu ver, pelo menos, esse intelectual negro, né, que mais investiu nessa ferramenta metodológica, nesse instrumental analítico, que é pensar a história do Brasil, pensar as relações raciais a partir desse binômio de raça e classe. Tá? Esse talvez seja o grande mérito do Clóvis Moura, em termos de ser alguém que mais desenvolveu o que hoje se chama um marxismo negro. Então, não foi uma obra específica, não foi um texto específico. Tá? Portanto, dizer que Edson Carneiro não investiu nesse terreno ao longo de sua produção, não investiu nessa formulação, tá, ao longo da sua produção intelectual, seus escritos, seus livros, coisa que Clóvis Moura fez até a morte. Né? Se pegar a trajetória do Clóvis Moura, a trajetória dele é ficar combinando o tempo todo raça e classe para pensar diversas questões que envolvem a luta negra no Brasil. Tá? Então, Clóvis Moura, enfim, leu E.L. James, leu Eric Williams e outros autores, né? Sim, ele tinha conhecimento. Né? Mas me parece que Clóvis Moura não tinha alinhamento com esses intelectuais.
Trata-se disso. E eu julgo muito, tem a ver com o que eu já comentei, com esse Clóvis Moura muito empenhado em termos de sua agenda de estudo e pesquisa, em termos de seu projeto intelectual, na formulação de uma estratégia da Revolução Brasileira. Eu nunca tive dúvida disso, que o Clóvis Moura foi um intérprete do Brasil e no sentido mesmo de pensar o passado, o presente e o futuro dessa nação. Isso eu nunca tive dúvida. E sua vida intelectual foi dedicada à elaboração dessa teoria da Revolução Brasileira. Na verdade, é isso. O que é curioso é que, mesmo no campo marxista, né, não há, obviamente, já comentei isso, o devido reconhecimento de Clóvis Moura, quando comparado a outros teóricos marxistas que pensaram o Brasil, formularam o projeto de Revolução Brasileira, tal. Então, Clóvis Moura nunca é incluído nesse rol. Então, eu acho que a contribuição do Clóvis Moura, quando buscou se distinguir desses outros marxistas, seja marxistas brancos, seja marxistas negros, no caso especial aqui eu estou mencionando esses marxistas, ambos que eu mencionei são do Caribe, tal. Porque, no limite, Clóvis Moura pensava que esses marxistas seguiam a linha ortodoxa, seguiam uma linha, pelo menos como o Clóvis Moura via, né? Portanto, é difícil falar isso. Seguia a ortodoxia. E Clóvis Moura buscou se distinguir da ortodoxia. O que ele buscou se apropriar do marxismo foi o método. Pensar a história por das contradições, pensar a história da perspectiva da contradição, a partir da luta de classes, né? E aí, e qual a originalidade então? As classes para Clóvis Moura não eram incolores no Brasil. Essa é a grande originalidade de Clóvis Moura. Ele nunca abandonou a ferramenta marxista de análise. Nunca abandonou. O que ele buscou foi incorporar a questão racial a essa ferramenta. A grande originalidade dele foi essa. E pensar que essa revolução ela é nacional. O Clóvis Moura, sim, acreditava nisso. Tá? Cujo protagonismo, que hoje virou até, eu diria, uma retórica política, né? De que se não houver, se a revolução não for negra, não vai haver revolução no Brasil. Definitivamente, Clóvis Moura não formulou a partir dessa retórica política. Mas com nuances, matizes, é possível sim a gente pensar Clóvis Moura nesses termos, de que o projeto da revolução no Brasil não se trata apenas de uma questão nacional, trata-se combinadamente de uma questão racial. Então, qualquer perspectiva de luta revolucionária não pode negligenciar a questão racial. Excelente. Obrigado, Lavínia. Obrigado, Petrônio. Gabriel. Bom, boa tarde, professor Petrônio. É um grande prazer tê-lo aqui. Minha pergunta é a seguinte, professor. Tanto no seu artigo, Clóvis Moura Intelectual Disruptivo, quanto aqui você estava comentando um pouco, sobre a relação intelectual e pessoal que você teve com Clóvis Moura, que fez parte, né, da banca da sua dissertação de mestrado, que foi transformada em livro depois, Uma História Não Contada, Negro, Racismo e Branqueamento em São Paulo, no pós-abolição, que saiu em 2004 pelo Senac, né? E você também afirmou lá no artigo que o Moura teve um papel importante na elaboração do seu projeto de doutorado sobre a Frente Negra Brasileira. Então, eu queria perguntar se você podia falar um pouquinho para a gente sobre como essas duas produções suas dialogaram com as elaborações, escritos e ideias do Clóvis Moura. Obrigado. Obrigado, Gabriel, né? E também registrar aqui minha satisfação em voltá-lo a vê-lo, ainda que virtualmente, né? É uma alegria. Então, eu conheci Clóvis Moura na época que eu estava no meu mestrado, né? E na época eu participava
na USP do Núcleo Consciência Negra. Na verdade, eu era o coordenador do cursinho pré-vestibular para pessoas negras e carentes que nós mantínhamos lá. E nós mantínhamos uma atividade que era uma palestra que nós realizávamos sempre ao sábado, e era aberta ao público, e que nós convidávamos intelectuais da USP, né, professores da USP, e também de fora para falar sobre questões da conjuntura nacional e falar sobre a questão racial. E aí nós, enfim, resolvemos convidar Clóvis Moura, e na época, quem me passou o contato dele foi um meu professor do departamento de História, o Wilson do Nascimento Barbosa, né? Que foi quem falou, conheço Clóvis Moura, tal, mas também falou assim, não tinha muita amizade com ele, né? Enfim. E aí, a partir desse contato, né, na época, telefone, a moda antiga, uma era que não existia ainda mundo da internet, né? E aí eu liguei para ele, o convidei, ele aceitou, e, enfim, foi super receptivo. E aí eu fui levá-lo na casa dele, e a partir dali eu falei para ele, eu estou fazendo meu mestrado, ciência assado, tal, que interessante e tudo mais. Bom, aí a partir daí eu passei a frequentar a casa dele, mais precisamente, né, o escritório dele, que era uma casa de mais de um andar, né, sobrado, e a parte do subsolo da casa era onde ele mantinha o escritório dele. O escritório e a biblioteca dele, né? A biblioteca dele era gigante, gigante. E aí, enfim, a partir daí eu passei a ir lá e, enfim, ia conversando sobre questões ligadas sempre, né, ao mundo intelectual. E aí eu falei para ele, eu queria fazer uma entrevista, né? Inclusive eu cheguei a escrever isso, né? Eu julgo que a entrevista que ele deu para mim foi a última em vida, né? E uma curiosidade, né? Já na época já existia já, enfim, computadores, mas ele escrevia em máquina de datilografar. A entrevista que ele deu para mim foi, ele respondeu máquina de datilografar. Ele falou assim, primeiro eu ia gravar. Aí ele falou assim, vamos combinar o seguinte, deixa as perguntas aqui, aí vamos combinar uma semana, você volta aqui, aí eu já te dou as respostas por escrito. Inimaginável da minha parte até então, né? Aí quando eu vi lá, eu falei, eita, datilografado, né? Aí ele deu as respostas, ele respondeu datilografado. Então, de fato, ele não tinha contato com esse mundo digital, cultura digital, enfim. E aí, na época, eu o convidei para participar da minha banca, mas aí, nessa altura do campeonato, eu já estava frequentando, e aí o convite surgiu quando ele me falou que, a princípio, não estava com isso em vista, não tinha o nome dele em vista, porque eu já sabia que ele era um autodidata, isso eu já sabia, né? Então, perguntei para ele assim, se eu tenho título de doutor, tal, não, eu já sabia. Então, que ele não podia participar. Aí, na conversa lá, ele falou assim, enfim, o pessoal da USP aí me concedeu o título aí de honório saber, né? Eu falei, é mesmo, professor? Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Aí foi, eu participei da banca de fulano, né, do Sávio, que é o professor já aposentado hoje do Departamento de História da UFAL. Aí eu falei, participou da banca dele e tal. Aí falou, foi. Aí, pô, isso foi a senha, né? Quando ele falou isso, aí eu comecei com o meu orientador, vamos convidá-lo para a minha banca. Aí ele ficou feliz, aceitou e foi generoso também na avaliação do meu trabalho. E, enfim, na minha dissertação, eu acho que uma das categorias do Clóvis Moura, né, que eu utilizo é o de grupo específico e grupo diferenciado, né? Como inclusive ele formulou. Um grupo específico, ele pensou essa categoria a partir de uma formulação do Marx, né, que é consciência em si e consciência para si. Resumidamente, Clóvis Moura entende grupo diferenciado, consciência em si. Grupo específico, consciência para si. É como Clóvis Moura pensa. Ele entende, portanto, que qualquer negro em movimento, para Clóvis Moura, é consciência em si. É grupo diferenciado. Tá? Negro em movimento. Agora, movimento negro
que elabora um projeto antirracista é grupo específico, porque elaborou uma consciência para si, elaborou uma consciência emancipatória. Então, eu busco aplicar essas duas categorias para pensar o associativismo negro em São Paulo no período pós-abolicionista, no Primeira República, mais precisamente. E eu busco mostrar que as associações negras tal se constituíram como um grupo específico, né? A partir dessa formulação, Clóvis Moura, eu utilizo essa categoria, grupo específico. Tá? Mas que nós não podemos generalizar no sentido de afirmar que toda movimentação negra, todo negro em movimento, trata-se de um grupo específico. Seguindo os passos do Clóvis Moura, seguindo aí a orientação do Clóvis Moura, trata-se de um grupo diferenciado. Já para o doutorado, eu cheguei a conversar com ele, sim, que meu projeto era sobre a Frente Negra, né? E eu lembro-se que ele falou, muito importante, né? Se eu lembro, porque eu mesmo, né, já tentei avançar em termos de pesquisa sobre a Frente Negra, por diversos fatores eu não avancei, em termos de investir, em termos de empreender uma pesquisa mais sistemática sobre a Frente Negra. E na época ele chegou a ler uma versão, um esboço do meu projeto e chegou a comentar, mas é no sentido mesmo, na época, indicar pessoas que eu poderia entrevistar, indicar onde eu encontraria o jornal da Frente Negra, o A Voz da Raça, né? Então foram mais dicas em termos de fontes, em termos de possibilidades de estar explorando o tema. Muito bom, Petrônio. Me lembrou, só antes de passar a palavra para o Matheus, que é o próximo, que a gente entrevistou o Henrique Restier, que fez uma tese de doutorado comparando, né, enfim, fazendo um diálogo entre a Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro, num esforço de avançar um pouco da reflexão do movimento organizado negro no Brasil, na primeira metade do século XX, tá? Foi entrevistado aqui pela gente também. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Matheus, manda ver. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim. Boa noite, Petrônio. Foi ótimo ler o seu artigo, porque meu contato com o Cláudio Moura era mais nos debates sobre método, não tinha uma intimidade tão grande com a biografia dele, e foi ótimo conhecê-lo desse ponto de vista. Porém, minha pergunta vai ser mais sobre método mesmo. No seu artigo, o Clóvis Moura, Intérprete do Brasil, o professor enfatiza que o caráter disruptivo do pensamento do Moura repousaria sobre ter o marxista refutado o viés culturalista do Gilberto Freire, mas também do Nina Rodrigues e do Arthur Ramos. O artigo argumenta ainda que o pensamento do Moura encontra resistência ainda hoje, precisamente por afastar a questão da experiência negra dos, entre aspas, estudos culturalistas. Eu queria entender, no seu ver, o que significaria esse culturalismo, o freiriano e o contemporâneo, e como o Moura ofereceria um avanço, desse ponto de vista científico, metodológico e político, eu diria, em relação ao culturalismo especificamente. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Interessante. Inclusive, é como eu abro, né? Eu junto com o Fábio, nós abrimos aí o texto falando justamente como o Clóvis Moura ele foi inovador, né? Tentou uma ruptura. Então, de um lado, no que diz respeito aos estudos sobre a história e cultura negra, ele foi inovador em termos de buscar se insurgir contra esse paradigma que na época era hegemônico, que é o do culturalismo, né? E, por outro lado, ele foi inovador, como já mencionei aqui, no campo do marxismo, na medida em que ele buscou pensar esse marxismo nacional a partir desse protagonismo negro ou a partir dessa intersecção entre raça e classe. Então, que culturalismo é esse? Quando o Clóvis Moura, né, entra na cena em termos do pensamento social brasileiro, a gente está lá no contexto da década de 50, né? Então,
É nesse instante que as teses culturalistas começam a serem questionadas. Que culturalismo é esse? Aqui eu estou falando, notadamente, das obras, do pensamento, das ideias, das teses de Gilberto Freire e de Arthur Ramos. Foram dois autores importantes em termos, né, de estudo, pesquisa sobre a história e cultura negra, mas eles pensaram a questão racial a partir dessa chave cultural. Eles investiram bastante, do ponto de vista investigativo, nesse campo, mundo da cultura. Quando eu falo mundo da cultura, eu estou me referindo a esse mundo da religiosidade, quando estou falando cultura. Eu estou falando desse mundo das tradições. Eu estou me referindo a esse mundo das festas, do que a gente chamava na época de folclore, né? Na época hoje é cultura popular, do que a gente chama hoje, né, de hábitos alimentares, do que a gente chama hoje de língua, e do que a gente chama hoje de estética. Então, esses autores investiram, em termos de seus escritos, nesse mundo da cultura negra. Tá? Então, eles deram a sua contribuição e é a partir daí que eles se distinguiram em termos de terem... Foram dois dos grandes nomes desse paradigma culturalista, tanto Gilberto Freire quanto Arthur Ramos. A partir da década de 50, entra em cena a Escola Paulista de Sociologia, que reconhecidamente, né, capitaneada por Florestan Fernandes, né, na época ele, junto com o Roger Bastide, buscam pensar a história e a cultura negra, as relações raciais no Brasil, a questão racial no Brasil, não mais pela chave da cultura, mas sim pela estrutura de classe ou os termos dele, estrutura socioeconômica. Essa é a grande novidade da Escola Paulista de Sociologia. Eles vão se insurgir contra o paradigma freiriano, contra o paradigma de Arthur Ramos, tá? Entendendo que o mais importante para se compreender, para você, a chave de compreensão das relações raciais no Brasil, não reside no mundo da cultura, e sim na estrutura de classe, na estrutura socioeconômica. É aí que você vai entender as contradições raciais, é aí que você vai entender as relações raciais, é aí que você vai entender a questão racial no Brasil. Essa é a grande novidade da Escola Paulista de Sociologia. E aí eu argumento que Clóvis Moura estava fazendo isso na década de 50 e ele hoje não é reconhecido como tal. Há um consenso que Florestan, junto com a Escola Paulista de Sociologia, propuseram uma nova chave explicativa para a questão racial no Brasil. Abandonaram o culturalismo e investiram no campo da estrutura socioeconômica, estrutura de classe. Isso há um consenso. O que no pensamento social não se reconhece é que também Clóvis Moura estava fazendo isso ao seu modo na década de 50. Ele se contrapôs ao culturalismo. O seu livro, Rebeliões da Senzala, é uma crítica a essa abordagem, é uma crítica a esse paradigma, porque ele já vai pensar essa população negra, no caso dele, população negra escravizada, livre, sobretudo quilombola, como sujeitos políticos. Ele não está interessado definitivamente na religiosidade dessas pessoas. Ele não está interessado na culinária dessas pessoas. Ele não está interessado nos ritos culturais dessas pessoas, né? Ele não está interessado na língua dessas pessoas.
Ele está interessado como essas pessoas se articulavam politicamente, o papel dessas pessoas na estrutura de classe no período colonial, como elas se mobilizavam, como elas travaram a luta contra a dominação da época, como elas formularam um projeto, a partir, né, dessa categoria, né, quilombagem, um projeto disruptivo para a época, alternativa à ordem vigente. Ele está, Clóvis Moura, preocupado com as questões políticas, sociais e econômicas, em detrimento das culturais. Obrigado, professor. Obrigado, Matheus, pela pergunta e Petrônio pela resposta. O Robert está aí na chamada? Eu não estou vendo ele. Ele está por aí? Tem uma pessoa que está... Ah, está aí. Oi, Robert, tudo é a sua última pergunta, tá? Você pergunta, o Petrônio responde, aí eu faço um encerramentozinho, tá beleza? Vai lá, Robert. perfeito. Estão me ouvindo? Tudo bem? Certo. Ótimo. Boa noite a todo mundo aí, professor Jaime, professor Petrônio. Bom, a minha pergunta é a seguinte: considerando que o pensamento de Clóvis Moura revolucionou a análise da experiência negra e interseccionar a raça e classe no marxismo negro, desafiando visões culturais como as de Freire, e dado o seu envolvimento com o movimento negro e a Frente Negra Brasileira, como o senhor avalia que a praxis proposta por Moura, especialmente em obras como Rebeliões da Senzala e Brasil, Raízes do Protesto Negro, pode inspirar uma releitura contemporânea nas lutas antirraciais no Brasil, conectando sua crítica às estruturas raciais, como os debates atuais sobre ações afirmativas e a marginalização acadêmica que ele enfrentou. Obrigado, Robert, pela pergunta importante. Clóvis Moura, ele, ultimamente, né, como já disse, ele, para mim, já saiu do limbo, né? Definitivamente eu não vejo ele mais como esse autor marginal, né? Eu acho que está passando por um processo, né, de consagração, né, póstuma, mas está havendo esse processo de consagração do ponto de vista acadêmico, eu estou me referindo, portanto. Então, o Clóvis Moura, se comparado a esses outros intelectuais negros, e aí é importante dizer, ele está fazendo parte desse cenário, o Clóvis Moura está sendo, né, descoberto por alguns, redescoberto por outros, nesse contexto de que outros intelectuais negros vêm adquirindo, né, reconhecimento no mundo acadêmico. Vale citar aqui nomes como o da Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, Eduardo de Oliveira, né, que recentemente teve um livro publicado, né. Então, vale dizer assim, que Clóvis Moura foi um intelectual negro, né, que também é uma nova chave de compreensão do Clóvis Moura. É uma grande novidade essa chave de compreensão, né. Clóvis Moura se via como uma pessoa negra. A partir da década de 70, ele passou a se assumir como uma pessoa negra. Mas, definitivamente, ele nunca operou com essa categoria intelectual negro, né? Fazendo justiça ao pensamento de Clóvis Moura, ele se via como intelectual comunista. Importante falar isso. É como ele se via. Nós, hoje, que estamos apropriando dele para te achar, esse intelectual negro, Clóvis Moura, tal, mas não era como ele se via. Então, eu estou falando isso porque ele não se vendo assim, é como ele está sendo apropriado, está vendo o tipo de apropriação do Clóvis Moura hoje. O incluindo nesse rol desses outros intelectuais que eu já mencionei aqui. Sem dúvida, Clóvis Moura foi o mais, sim, eu diria, prolixo, né, quando comparado a esses outros intelectuais negros. Como já disse, em função, né, de, sim, por um tempo, Clóvis Moura ficou lá, marginalizado, etc. Aí as pessoas não têm noção da sua produção, quantidade de livros, de artigos, de texto que ele publicou ao longo da vida, né? Porque aí, quando comparado a esses outros, a gente vê que o Clóvis Moura está em outro patamar. Outro patamar, eu estou me referindo aqui,
de um polígrafo, alguém que escreveu muito sobre várias coisas, nesse sentido. Tá? E que quando você vai ler os textos dele, chama a atenção da gente até hoje, com um grau de sofisticação, refinamento e de erudição. Tá? Uma coisa que ele sempre prezou, diga-se de passagem. Né? Então, Clóvis Moura pode influenciar essa luta antirracista hoje? Sem dúvida. Agora, qual luta antirracista pode se inspirar na obra de Clóvis Moura, o pensamento de Clóvis Moura? Essa luta antirracista que está pensando a luta contra o racismo no bojo de uma luta anticapitalista. Se for para fazer jus ao pensamento de Clóvis Moura. Né? Então, é possível ele inspirar a luta antirracista hoje? Sim. Se você pensa essa luta antirracista inserido num projeto de ruptura com a ordem vigente. Se você pensar a luta antirracista como sendo a expressão vanguardista, a vanguarda de um projeto da Revolução Brasileira. Portanto, definitivamente, Clóvis Moura, ele não pensa a luta antirracista à luz do neoliberalismo. Definitivamente, ele não entende que a luta antirracista tem que ser travado nesse campo. Pelo contrário, eu acho que o combate que ele deu, sempre, como fiz questão de mencionar aqui, foi simultâneo. Pensamento, ideias e praxis política. Praxis política. Ele entende que essas coisas caminham juntas e devem caminhar juntas. Então, Clóvis Moura é alguém que pensou essa praxis negra, aí, traduzindo, eu vou utilizar outra categoria de um outro autor marxista, que é o Thompson, traduzindo essa praxis negra, no limite é uma experiência negra, como sendo, para Clóvis Moura, a senha da Revolução Brasileira. Clóvis Moura era, de fato, a vanguarda da Revolução Brasileira. Era o enigma da Revolução Brasileira. É o grande desafio da Revolução Brasileira. Né? Você potencializar essa praxis negra no bojo de um projeto de uma revolução nacional. Né? A Revolução Brasileira, a Revolução Nacional. É como, inclusive, ele concebia. Né? Como eu já expliquei aqui, por isso, inclusive, que eu entendo que ele se afasta desse setor mais internacionalista do marxismo. Importante falar isso. Ele pensava uma revolução brasileira. E essa revolução brasileira agenciada por trabalhadores que, para Clóvis Moura, tinha cor. Como já disse aqui várias vezes, porque é fazendo justiça ao pensamento de Clóvis Moura. Então, Clóvis Moura pode influenciar o movimento negro, a luta antirracista no Brasil, eu acho que desde a década de 70 ele influenciou. Clóvis Moura, como já disse, foi a principal fonte em termos das lideranças negras que fundaram o MNU na final da década de 70. Ele foi o autor mais lido pelo movimento negro até a década de 90. É a partir daí que eu percebo a inflexão. Né? E tem a ver com o quê? Tem a ver com a crise do marxismo, já mencionei aqui, o marxismo acadêmico, né? A crise do marxismo político que reverberou no marxismo acadêmico e a crise do movimento marxista internacional que reverbera no marxismo acadêmico e também tem a ver com a guinada, giro desse movimento negro, né? Que se dá de forma muito, para mim, né, configurada na década de 90, dá essa guinada liberal. Né?
Então, a partir daí que Clóvis Moura deixa de ser o principal autor lido pelos ativistas negros no Brasil, pelo movimento negro no Brasil. É a partir daí que ele passa, sim, é como eu vejo hoje, ele tem concorrência, né, em termos de fonte de inspiração para pensar a luta antirracista no Brasil. Hoje, o setor que mais vem se reivindicando como caudatário do pensamento Clóvis Moura é esse setor do movimento negro, que não se trata de ser o mais combativo, mas se trata de ser esse setor que pensa a luta antirracista aliada à luta anticapitalista. Obrigado, Robert, pela pergunta. Petrônio, foi muito legal conversar com você. Valeu, Robert. Queria fazer uma fala assim, para agradecer o espaço que você disponibilizou para conversar com a gente, os textos, inclusive, parabéns pelo prêmio da Unbox, o texto seu e do Fábio, né? Estou muito satisfeito com o projeto de extensão, porque a gente consegue conversar com pessoas que estão na fronteira do debate das relações raciais aqui no Brasil, né? Para você ter noção, a gente conversou esse semestre com você hoje, com o Fábio Nogueira, com a Sandra Vaz, com a Raíza Ruas, estou esquecendo alguém? O Douglas Barros, né? Foi bem bacana. Saiu ontem, inclusive, publicado no canal do YouTube, né? E com a Aline Miglioli no começo do semestre. Então, estou satisfeito de você estar aqui com a gente nesse ano de efeméride de 100 anos do nascimento do Clóvis Moura, 100 anos do nascimento do Frantz Fanon e 90 anos da Lélia Gonçalves, né? Então, obrigado, Petrônio, pelo tempo aí, tá bom? Pela disponibilidade, pelo papo. Foi muito bom te ouvir. Eu também quero agradecer, né, enfim, Jaime, pelo convite e também dizer que nessa efeméride, né, estão acontecendo várias atividades, né, de balanço da obra Clóvis Moura, enfim, de pensar a importância que ele tem no pensamento social brasileiro e aí bem dizer que está, enfim, né, vai ser publicado um livro, uma coletânea organizada por mim, por Fábio Nogueira, né, em que o Jaime, junto com a Carla, a professora Carla, também tem uma contribuição importante, um dos capítulos escritos por ambos, né? E, segundo a editora, vai ser publicado até julho, né? Então, brevemente, enfim, nós teremos esse livro, que reúne também, a gente julga, assim, intelectuais incríveis que hoje estão pensando a obra do Clóvis Moura a partir de diversas perspectivas, da economia, da sociologia, da antropologia, da história, da comunicação, da literatura, enfim. A ideia foi mostrar nessa obra um pouco desse Clóvis Moura multifacetado, como eu costumo dizer, para além de Rebeliões da Senzala. Então, também obrigado nesse sentido, Jair, por ter contribuído com essa obra, viu? Foi um prazer. E que bom que vai sair em breve. Fiquei feliz com a notícia, né? A gente poder ler os vários autores, enfim, das diversas áreas. Obrigado.